Hallo, liebe Leute, wie geht's? Leute, hoje nós vamos falar do verbo aufpassen, auf. Como nós vimos os verbos com prefixos, hoje nós vamos ver o aufpassen, porque além dele ter o prefixo auf, ele tem também a preposição auf. Então vamos ver aqui. O verbo aufpassen, auf significa cuidar de, ter cuidado com, e pede um objeto direto acusativo, né? Neste verbo, o prefixo auf é separável, né? Tá aqui em azulzinho. É separável e ele necessita da preposição auf. O que acontece? O prefixo dele é auf e a preposição que ele pede é auf também, que pede um objeto direto acusativo. Por isso, pode parecer estranho, porque a frase com este verbo auf, com este verbo, o auf aparece duas vezes na mesma frase. Então, para a gente que está acostumada com o português, parece estranho, né? Ficar aufpassen auf, que a preposição auf vem também no meio da frase, tá? Então, aufpassen, auf, que é a preposição, plus accusative, que é o objeto direto. Então, Beispiele, que são os exemplos, para dar um exemplo para vocês. Meine Schwester passt auf unser Gepäck auf. Vejam bem, o prefixo vai sempre na última posição antes do ponto final, que é o prefixo do verbo passen. E a preposição vem aqui já depois do verbo, tá? Então, dois auf, né? Minha irmã cuida de nossa bagagem. Outro exemplo. Wenn ihr über die Straße geht, müsst ihr auf die Autos aufpassen. Então, quando se atravessam a rua, ou quando vocês atravessarem a rua, quando vocês atravessam a rua, vocês precisam ter cuidado com os carros. Então, o auf da preposição vai ficar aqui, né? E como nós estamos usando o verbo modal, o verbo müssen, que é precisar, nós vamos jogar o auf do prefixo junto com o verbo no infinitivo lá no final da frase. Isso a gente aprendeu lá nos verbos modais, lembram? Então, ó, aqui é uma conjunção, né, o wenn, que é se ou quando. Então, quando vocês atravessarem ou se vocês atravessam a rua, vocês precisam cuidar com os carros. Wenn ihr über die Straße geht, müsst ihr auf die Autos aufpassen. Ok? Mais um exemplo aqui. Meine Schwester beaufsichtigt unser Gepäck. Por que eu usei esse verbo aqui? Porque ele é um verbo começado com B, que a gente ainda vai ver, né? A gente vai chegar lá no B, e ele não separa. Lembram que quando tem o B na frente, que nem o besuchen, ele não vai separar? Então, ele quer dizer a mesma coisa, traduzindo. Ele é um sinônimo de aufpassen auf, né? Que é o beaufsichtigen, vigiar, verbo com prefixo B que não separa. Então, a tradução dele é a mesma do aufpassen. Mas vocês vão ver, então, minha irmã vigia a nossa bagagem. Em vez do aufpassen, a gente usou esse aqui, ó, beaufsichtigen. Então, para vocês saberem que o aufpassen é muito mais usado que esse outro verbo aqui, tá legal? Então, vocês vão ouvir muito. Se cuide, tome cuidado com a criança, cuide da criança, cuide com os carros, cuide com o trânsito. Então, vocês vão ver esse aufpassen auf muito, muito, muito. Vão ter que falar muito ele também, ok? Por isso que eu entrei nele, porque como a gente está vendo os prefixos com A, o aufpassen é muito importante. E no imperativo, imperativo. O imperativo é quando você dá uma ordem, né? No imperativo não aparece o sujeito, só aparece o verbo, né?
No imperativo não aparece o sujeito. É uma ordem, uma advertência e sempre usando o ponto de exclamação. Então, para usar o Aufpassen numa ordem com o imperativo, você vai dizer, para você dizer, se cuide, pass auf dich auf. É bem estranho, né? 2 aufs junto. Então, a preposição vem aqui já depois do verbo, que você vai tirar o ST do verbo. Vai ficar pass, não vai ter T, né? Na segunda pessoa. Auf dich auf. Então, cuide de você. Se cuide, né? Pass auf das Kind auf. Cuide da criança. Pass auf die Autos auf. Cuide dos carros, né? Pass auf den Verkehr auf. Cuide do trânsito, ok? Então, ele é bastante usado no imperativo como uma ordem, né? Como um alerta. E vocês vão ver bastante mesmo, esse verbo aufpassen. Ok, pessoal? Então, eu vim falar só dele hoje, porque vocês podem ter ficado com dúvida no dia dos verbos com prefixo. E o verbo aufpassen, auf, é o prefixo, azulzinho, e o vermelhinho é a preposição que você vai precisar usar, que ele pede a preposição auf, tá? Ok, pessoal? Deixe teu like se você gostou, uma aulinha curtinha aí, para você guardar melhor os verbos, e logo eu volto com mais novidades aí. Ok? Deixe teu like, teu comentário. Obrigada por vocês que estão chegando, os inscritos aumentando. Isso me alegra muito. Continuem comentando, pondo suas dúvidas se tiverem. Obrigada pelo carinho dos comentários que eu estou recebendo. E até a próxima, né? Bis bald. Tschüss.